Alex, o aniversário da nossa igreja está chegando, hein? É verdade, eu estou muito animada. Foram 2 anos de muita dedicação para transformar a plenitude no que ela é hoje. Só que, na verdade, são 19 anos de história. Vem acompanhar essa trajetória com a gente. E nesses últimos 2 anos, nós fizemos algumas mudanças na nossa igreja. E uma delas foi o nosso espaço de comunhão. E os nossos banheiros também mudaram. Nesse espaço, além dos eventos, são aplicadas aulas, cursos, seminários, EBDs, entre outros. E nesse lugar as nossas crianças são ministradas. Dentro dessas salinhas que elas aprendem, elas ouvem a palavra, elas oram e vivem em comunhão. Outra mudança que aconteceu foi a nossa reforma da cozinha. É daqui que saem as comidas deliciosas da nossa cantina. E as mulheres que compõem o departamento da cozinha sempre nos servem com muito amor nos eventos. E falando em eventos, é aqui que acontecem muitos deles. Os melhores, eu diria. Encontros. Batismos. Festa da roça. E por fim, chegamos ao templo. Finalmente, por onde passamos aconteceram muitas histórias, mas principalmente aqui. É verdade. Nesse lugar, muitas palavras foram liberadas. Curas, profecias, Milagres, muitas vidas foram transformadas. sim, grandes coisas fez o Senhor nesse lugar.
De fato, o Senhor tem feito coisas grandiosas nesse lugar. E Ele tem nos conduzido para um novo tempo. Aliás, novo templo. Novo templo? Sim, esse espaço irá mudar. Ele será ampliado. É, eu já tô começando a sentir. Imagina aquela parede ali derrubada, as nossas iluminações melhoradas. Imagina todas essas cadeiras preenchidas. Mais ou menos 500 pessoas nesse lugar. Vai ser incrível. Só que isso não é um sonho só dos nossos pastores. Nem dos nossos líderes. Esse é um sonho nosso como igreja. E para ele se realizar, você precisa fazer parte disso. Você precisa contribuir com o melhor que você tem. Servindo a sua casa, trazendo pessoas para esse lugar, orando e jejuando para que isso aconteça. Depois de nós vermos tantas histórias que aconteceram nesses lugares, agora vamos ouvir os relatos de pessoas que participaram disso desde o princípio. Hoje a gente está aqui com a irmã Terezinha e com o irmão Carlos, que são fundadores da nossa igreja, e agora a gente vai fazer algumas perguntas para eles. Irmã Terezinha, o que você almeja para esse novo tempo da nossa igreja? Eu queria ver assim, uma igreja assim, com bastante amor ao próximo e que nós pudéssemos assim colocar a honra e a glória ao Senhor, principalmente. Assim eu mesmo, tá? Meu coração, um evangelho assim mais simples, mais de Deus, porque eu acho que Jesus é muito simples. Eu gostaria de ver um evangelho muito simples. Um evangelho simples, aquele evangelho que a gente ama. Eu gostaria disso. Qual é o sentimento de fazer parte desde o princípio? É um sentimento de pertencimento, um sentimento que a gente vai fazer uma história juntos e contando essa história para os meus filhos e para todos aqueles que se aproximam da gente. Rafael, nós sabemos que você cresceu nesse lugar. Então, a partir de que momento você se sentiu pertencente a essa igreja? Bom, eu acho que por eu ter crescido aqui desde sempre, né? Porque isso aqui, esse lugar aqui é como se fosse uma casa para mim, mas desde antes de ser plenitude, desde quando eu era Cristo Salva, mas não só pelo lugar, claro, mas por causa das pessoas, eu acho. Porque mesmo quando eu era pequeno, mesmo sem poder participar das conversas dos maiores e tal, mas só de eu ver as pessoas conversando e as pessoas na comunhão, brincando umas com as outras, se divertindo, cultuando juntas, como se fosse uma grande família, eu acho que isso fez com que eu me sentisse parte de uma família, não só por conta do tempo, mas... A convivência, né? Sim. Mateus, me fala o que você está sentindo. Eu cresci nessa igreja e estou ansioso para um novo tempo. Agora a gente está aqui com a família do pastor e nós vamos fazer algumas perguntas para eles. Enquanto família, conta alguma experiência marcante que vocês tiveram. Bom, uma experiência marcante que a gente teve enquanto família, eu acho que talvez a mais marcante tenha sido 2020, durante a pandemia, né? Acho que para todas as famílias. Todas as famílias foram Viveram testadas, né, na convivência naquele período, né? Um ano inteiro dentro de casa, todo mundo, né, junto o dia inteiro. Graças a Deus a gente conseguiu manter, embora Deus estivesse trabalhando, né, naquele período, Dentro de home casa, office, mas muito. e muito até de madrugada trabalhando, mas a gente conseguiu manter um clima de alegria, descontração, né? A gente inventou de fazer alguns vídeos mostrando a nossa rotina, né? Eu fiz um pudim, gente, que foi top. Famoso. Meu pudim, né? Sem querer ele queimou, né? E aí a gente publicou mesmo assim. E a gente publicava vídeos malhando, né? Exercitando o esqueleto. Enfim, eu acho que a gente teve momentos muito bacanas. Os cultos, a igreja não desconectou nesse período, a gente conseguiu fazer cultos online e vinha um pequeno grupo aqui para a igreja, né, o Ministério de Louvor, o pregador, mas de casa a gente conseguiu manter a igreja em unidade. Isso foi muito legal. E um momento marcante também, as ceias, né, que a gente fazia, com as pessoas mandando fotografia da família reunida ali, com um copinho de suco de uva, o pãozinho ali. Foram momentos que, para mim, vão ficar marcados para sempre. Verdade. Né? Muito bom.
Experiência para não esquecer nunca mais. Irmão Carlos, fala pra gente uma boa memória que você tem aqui na igreja. Bom, primeiramente eu vou me identificar como irmão Carlos, fundador da igreja, e eu vi caminhadas muito grandes aqui. E hoje eu glorifico o nome do Senhor porque a igreja hoje ela está caminhando para o reino de Deus. E eu me emocionei muito quando eram 5, 7 pessoas, e hoje nós somos quase 200 pessoas. É sinal que nós cavamos poço aqui e conseguimos alcançar o objetivo que era fazer o reino crescer. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem feito aqui e eu sou participante dessas bênçãos. Muito obrigado, Senhor. Conte um momento marcante aqui nessa igreja. Um só? Pode ser 2, talvez. Poxa, claro, já falei de ter vivido aqui, as pessoas, a comunhão. Acho que ter aprendido tantas coisas, eu não vou conseguir falar uma coisa específica, mas ter aprendido tantas coisas, aprender instrumento, me envolver com música, poxa, conhecer as amizades que eu tenho hoje, aprender tanta coisa aqui dentro, tudo que eu sou e tudo que, a maior parte do que eu sei, vem daqui. Irmã Deise, enquanto esposa do pastor, conselheira, auxiliadora, como é que foi essa transição de Cristo Salva à plenitude? Então, nós amávamos o ministério onde estávamos, mas teve um momento que nós percebemos que alguns projetos que existiam no nosso coração não combinavam com a visão do ministério ao qual nós estávamos pertencendo. E como resolver essa matemática? Então, partiu-se para a oração. Senhor, nós precisamos nos encontrar nisso. Existem sonhos no nosso coração, mas eles estão sendo limitados pela visão. Não podemos ser rebeldes, né? Avançar sem autorização. Então, o caminho é ir para os pés do Senhor. E não foi uma coisa de um mês, não. Foram alguns anos, talvez 4, 5 anos de oração. E dentro desse período, o pastor chegou uma hora que ele disse, eu tenho que me definir, eu tenho que me posicionar. Não é fácil tomar uma posição. O que entra aí é o temor. Senhor, nós queremos acertar, nós queremos acertar. E tinha uma igreja inteira envolvida. Não é só a nossa vida, é a vida de muita gente. Mas o pastor conversou com alguns homens de Deus, homens que são referência para ele, para ouvir conselhos. A Bíblia diz que é sábio ouvir conselhos. E teve um mês específico que ele começou a um projeto de oração mais intenso. E estávamos ali com ele. E começou a surgir a expectativa. Meu Deus, o que vem agora? E ele foi muito firme. Ele botou no coração dele assim. Ele ia conversar com o pastor presidente do Ministério Cristo Salva. Se ele recebesse o ok para ser liberado juntamente com a igreja, então nós íamos prosseguir juntos. Se o pastor dissesse que não, ele ia se despedir, ia entregar a igreja ao Ministério Cristo Salva e nós íamos seguir adiante. E eu estava ao lado do meu marido, porque entendia que era isso mesmo, né? Tem hora que nós temos que arriscar na nossa fé. E ele marcou, foi para conversar, foi muito bem recebido. Eu sei disso porque eu não estava presente, mas ele compartilhou comigo que houve um sentimento, né, de aquela sensação assim, tipo, meio despedida, o que é isso, né? Ele disse que o pastor presidente do Ministério Cristo Salva estava sensibilizado, mas ele testemunhou que ele lá do outro lado também estava conversando com homens de Deus sobre a questão, porque ele já estava sentindo no coração dele que ele ia ter que tomar uma decisão em relação à nossa igreja. E nós vimos em tudo isso a mão do Senhor, porque nós fomos liberados. E nós entendemos que isso foi um milagre. Então é assim, o que resta hoje no nosso coração? Gratidão pelo tempo que passamos
no Ministério Cristo Salva, eles são amigos, eles são irmãos, nós o vemos como família. Eles são aqueles que ajudaram a gerar a Igreja Plenitude. A Igreja Plenitude começou neles e ela veio nascendo deles, né? E nós estamos aqui juntos e gratos ao Senhor por todo o tempo que passamos no ministério anterior e cheios de sonho, porque para nós plenitude é semente. É uma semente de sonhos, de ideais, de expectativas maiores, expectativas no Senhor. Meu Deus, no Senhor a gente pode ir longe, né? Então é isso. Pastor, qual é a sua expectativa para a ampliação do templo? Bom, Isabel, minha expectativa é muito grande, até porque a gente está vivendo uma experiência interessante, né? Deus tem falado conosco repetidas vezes acerca dessa ampliação do templo, do nosso ministério. Então, claro, isso vai gerando expectativas cada vez maiores no nosso coração, né? Então, assim, a gente está com uma expectativa muito boa, muito positiva, e a minha expectativa está muito no campo do sobrenatural. Eu creio que Deus vai fazer coisas muito surpreendentes nesse lugar. Coisas que vão impressionar aqueles que ouvirem. Isso no campo financeiro, para que a gente possa tocar essa obra, né? Para que a gente possa solidificar, concretizar esse sonho e, dado a isso, nossas expectativas estão assim muito concretas. Eu acho que a palavra é essa, né? Há uma certeza muito profunda no nosso coração de que em breve a gente vai estar vivenciando aqui experiências muito lindas nesse campo. Valeu a pena, pastor? Isabel, eu sempre digo o seguinte, né? Tudo que a gente faz com paixão, com amor, com dedicação, sempre vale a pena, né? E eu sou uma pessoa que não sei fazer nada sem um envolvimento total. Espírito, alma, corpo, meu coração. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado por gente, sou apaixonado por Deus, por tudo que envolve a vida em Cristo. Me apaixona, me atrai. Trabalhar com pessoas me atrai, é a minha grande paixão. Por isso, quando eu olho, né, para a igreja, vendo a cada vez pessoas novas chegando e pessoas que chegam aqui, às vezes, quebradas, feridas, machucadas, algumas chegam esfaceladas, isso em várias áreas de suas vidas, daqui a pouco se entregam a Cristo, começam a ouvir a palavra, começam a receber ministrações, aí daqui a algum tempo você vê essa pessoa restaurada. Gente, isso não tem preço, né? É isso que faz valer a pena. Então, valeu a pena. Amém. Com os olhos da fé, podemos olhar para esse tempo e ver mudanças. Fala sobre como é viver esse sonho da expansão. Então, eu acho que Deus já fez várias promessas aqui para a nossa igreja, para o nosso pastor, dizendo que essas paredes aqui vão ser alargadas. É isso que nós cremos, que Deus está trabalhando para que essa igreja aqui, a Igreja Plenitude em Guadalupe, possa dobrar o tamanho dela, do espaço físico, para poder receber mais pessoas aqui, para que mais almas aqui venham a se render a Jesus Cristo e a gente possa poder fazer o bairro de Guadalupe um exemplo de igreja sadia, igreja madura na fé, e que a gente possa levar o Evangelho, quem sabe, para outros bairros aqui da Redondeza, para a cidade do Rio de Janeiro. Esse é o nosso sonho de crescimento. Isso que o Paulinho falou, né? As promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa igreja, como já foi tão falado aqui no altar, né, com vários pregadores, que Deus tem uma obra grande para fazer através desse ministério e que possamos não somente crescer no tamanho, né, no tamanho do espaço, mas que possamos crescer também espiritualmente na presença de Deus, que Deus possa derramar sobre nós, a Igreja Plenitude, um espírito de amor e de cuidado para as vidas que estão por chegar na nossa igreja. Marcelo, o que nós sonhávamos lá atrás, que hoje nós conseguimos realizar? A construção de um templo.
Lá atrás sonhávamos com isso e hoje o nosso sonho está sendo realizado. O propósito da construção, que inicia a partir desse espaço que nós temos aqui, a gente vai quebrar essas paredes aqui e expandir praticamente 2 vezes mais o espaço que nós temos. Ou seja, a gente vai triplicar o espaço da igreja a partir de você contando a sua história, contando a minha história, contando a história desse povo que vem falar do amor de Cristo. E você é um participante dessa história. E assim damos início ao nosso projeto de ampliação. Comecem as obras.